Olá, meus amigos, olá, meus queridos, glória a Deus por mais uma riquíssima oportunidade de estar aqui gravando mais um vídeo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou colocar um vídeo aqui de um pastor muito famoso, conhecido do Brasil, indignado com o governo do nosso país, né? Ele está indignado, né? E em cima da fala dele, eu quero deixar aqui as minhas argumentações. E você não é obrigado a concordar com tudo que eu vou dizer, mas vou falar realmente o que eu acho, o que eu penso, o que eu creio. Mas antes, vamos ouvir. O pastor aqui está muito irritado com o presidente do país. Que país é esse? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Uai, Malafaia, nós eu não sei, mas você, eu sei que vai pra cadeia. Para onde nós vamos parar? Você vai parar na cadeia. Atrás das grades, sem nenhuma dúvida. Que país é esse? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Uai, Malafaia. Veja só, aqui está o pastor Silas Malafaia, gritando aqui, indignado com o governo, né? E está outro pastor aqui que não está indo de acordo com os gritos do pastor Silas Malafaia. Mas antes eu quero deixar aqui o versículo da Bíblia que diz lá em Lucas, capítulo 6, versículo 31, que diz assim para mim e para você, que está do outro lado da telinha. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Este é o recado de Jesus para mim e para você. Aquilo que eu e você quer que os homens façam, que as pessoas façam por nós, que nós possamos fazer também pelas pessoas. Porque lá no mesmo capítulo, versículo 46, diz assim: porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Então, meus amados, o versículo diz: o que vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. Então aqui você escutou o pastor Silas Malafaia perguntando que país é esse? Que país é esse? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Onde nós vamos parar, onde nós vamos chegar. Veja só, meus irmãos, meus queridos, em cima dessa fala desse pastor, que na verdade eu não sei se ele está mais para pastor ou para político, porque na verdade ele está mais para político do que para pastor, mas esse é o problema dele. Não estou aqui para falar mal de pastor nem de denominação, né? Mas não tem como a gente ficar calado diante de uma situação dessa, onde nessas políticas há muitos pastores que estão se envolvendo mais na política do que no reino de Deus. Estão levando as pessoas a votar na direita ou na esquerda do que a aceitar Jesus. Pastores que em cima dos púlpitos das suas congregações falam mais do seu político da direita ou da esquerda, seja lá quem for, fazendo da congregação um curral, isso mesmo, político, onde Deus Jeová chamou os pastores para apacentar as igrejas, os rebanhos, as ovelhas. E pastores, por causa de política, estão jogando as ovelhas fora do aprisco. Devido aí, nas plataformas onde um pastor dizendo que votou da esquerda, saia de 10 em 10, e aquela coisa toda, isso é quase todo mundo da congregação. Então você veja que a preocupação de muitos pastores é político, não é arrebatamento, não é a volta de Jesus, não é chamar você ao arrependimento. Enquanto isso, no país afora, cristãos estão morrendo por amor ao Evangelho. E aqui no Brasil, muitos morrendo pelo político da direita, pelo político da esquerda. E essas eleições vêm aí, meus queridos.
Não vote no político que eu vou mandar você votar. Não vote no político que o seu pastor vai mandar você votar. O voto é consciente, o voto é secreto. Mas eu vou dar minha opinião, não vote. Você que é trabalhador, que sai para trabalhar de segunda a domingo, nem folga tem, direito. Vote em político que não é contra o seu direito trabalhista. Não vote nessa bancada evangélica que foi contra os seus direitos trabalhistas, que é contra você receber uma férias, onde é o sonho do trabalhador receber uma férias. Político que é contra você receber um 10º, você receber os seus direitos trabalhistas, como é que você vota no nome desse político que em todo mês de dezembro ele pega os ambulantes que estão na cidade vendendo um milho, uma pipoca, vendendo um brinquedo para as crianças, eles botam os fiscais, botam os policiais para levar a sua mercadoria e quebrar você no pau. Quando os policiais quebram você no pau, na verdade, alguns usam de abuso de autoridade, mas eles não têm culpa, eles estão recebendo ordem. Os fiscais também não, é o serviço deles. A culpa é do político que mandou eles lá quebrar você no pau e levar a sua mercadoria. Então fica de olho nesses prefeitos. Fica de olho nesses prefeitos, que principalmente agora no mês do 10º, de dezembro, novembro e dezembro, eles botam todo ano. Tem prefeito de um partido aí e de outro partido que bota os fiscais e os policiais para se estressarem e perseguirem os ambulantes que estão ali vendendo a sua mercadoria. Cada ambulante que ali está, deixou em casa a família esperando ele com dinheiro para comprar um leite, comprar um remédio, pagar uma conta. Cada ambulante ali que a polícia está metendo um pau, que a polícia não tem culpa, recebe ordem, que a polícia está levando a mercadoria, mas os fiscais ali, ele está obedecendo ordem de um político, um prefeito da cidade, e leva a mercadoria daquela mãe de família, pai de família, e aquela mãe de família e pai de família chega em casa, triste, sem ter quem o ajude, mas é esse mesmo político que nas épocas de eleições vai lhe abraçar, vai apertar sua mão e vai pedir o seu voto. Então, o povo esquece muito, não vote em político e prefeito. Eu já vi prefeito que perseguiu o ambulante, mandou a polícia fiscal levar toda a mercadoria e foi reeleito de novo. O povo esquece. Fica de olho nesses prefeitos que usam nossas autoridades, que usam nossos policiais para prender essas mercadorias. Aí depois você vai culpar o policial, o fiscal, é o trabalho deles. A culpa é de quem está dando a ordem para eles, que é o político que você vota nele. Então fica de olho nesses políticos que perseguem o trabalhador. Fica de olho nesses políticos da bancada evangélica que assinaram leis contra o seu direito trabalhista. Então é nesses que você deve evitar o seu voto. E não está votando porque o seu pastor mandou, não está votando porque A ou B indicou. Tenha em sua consciência que seu voto é secreto, o seu voto é secreto, e você não vote em quem persegue o trabalhador, porque se persegue o trabalhador está gerando violência. E como é que nós queremos acabar com a violência no Brasil e no mundo se nossas autoridades estão perseguindo os trabalhadores? Mas não era isso que eu ia falar nesse vídeo. Você vê que o profeta nunca fala o que quer, o que o Espírito Santo de Deus bota no abrir e fechar da boca dele. Na verdade, não era esse assunto que eu ia falar. Mas em cima da voz do pastor Silas Malafaia, indignado aí com o político, que sabe está indignado com o presidente atual, chamando ele de corrupto. Agora eu pergunto, eu não estou aqui, primeiro quer dizer, que eu não estou aqui para defender partido da esquerda nem da direita. Eu não estou aqui para defender político da esquerda ou da direita. Para mim também não importa e não interessa se você votou no Lula ou no Bolsonaro, né? Até porque tem pessoas que entendem que se não votar em Lula, tem que votar em Bolsonaro. Se não votar em Bolsonaro, tem que votar em Lula. Porque a mídia bota isso na sua cabeça. E não tem outros, não. Outros, que era para você votar nele. Que foi o meu caso, quando foi para votar em Lula e Bolsonaro, eu votei em outro. Um tipo voto protesto, que eu nunca gostei de votar para presidente.
Mas a mídia sempre bota só dois para você ficar brigando um entre o outro, brigar entre família, amigos, por causa de política, onde eles são todos amigos. Então veja só, em cima dessa fala aqui, dessa indignação do pastor. Que país é esse? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Aí eu vou dizer a você, em cima da fala dele, tem muitos pastores gritando, protestando das corrupções dos nossos políticos, do nosso deputado, do nosso Senado, dos nossos prefeitos. Tem muitos pastores que conhecem a Bíblia de Gênesis Apocalipse, indignado com o presidente Lula, outro indignado com o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, e assim por diante. E assim será em todas as outras, de 4 anos, eleições. Mas que moral tem? Escute bem. Estou gravando esse vídeo só para falar isto aqui. Aquelas coisas que eu falei lá no começo, eu não ia nem saber o que ia falar. Mas aqui Deus fez com que eu falasse. Defendendo os ambulantes. Aí eu pergunto a você, que moral tem um pastor, ou um padre, um bispo aí da televisão? Que moral tem de chamar um presidente da república de ladrão? Que moral tem um pastor, eu não estou falando todos, não é todos os pastores. Que moral tem um pastor, um padre, um bispo da televisão, chamar um político de ladrão? Se esse mesmo pastor que chama um político de ladrão, de corrupto, ele usa a palavra de Deus em cima do púlpito da congregação para tirar os últimos centavos do bolso dos fiéis, pregando salvação em cima de Malaquias 3:10, onde Malaquias 3:10 é Velho Testamento, não é Novo Testamento. Malaquias 3:10 é lei mosaica e não doutrina apostólica, aonde Malaquias 3:10 é Moisés e não Jesus. Então, que moral tem um pastor que distorce a Bíblia, que prega uma lei que não é para nós, uma ordem de Malaquias 3:10 que não é para nós, um pastor que prega salvação em cima do dízimo? Que moral tem um pastor desse? Que moral tem um pastor desse de estar chamando um presidente de ladrão? Hein? Que moral você, pastor? Eu estou falando aqui só por Silas Malafaia, estou falando para todos que pregam judaísmo no cristianismo, que prega Moisés no lugar de Jesus, que prega lei mosaica no lugar do ensinamento dos apóstolos. Aonde foi que Jesus ou os 12 apóstolos pregaram salvação em cima do dízimo? Pregaram que se você não der o dízimo, você é ladrão. Qual dos 2 apóstolos pregou que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus? Então, senhores pastores, o povo está acordando para essa mentira, porque mentira tem perna curta. E onde a verdade chega, a mentira corre. Então, os senhores que pregam judaísmo do cristianismo, que pregam para a pessoa aceitar Jesus, e quando estão na congregação, os senhores pregam Moisés. A pessoa aceita Jesus, mas segue Moisés. Que moral os senhores têm, os senhores que distorcem a palavra de Deus, de estar chamando o presidente de ladrão? E olha que eu não estou aqui defendendo o Lulinha, não, nem o Bolsonarinho, não. Entenda que eu estou aqui como voz profética para a sua vida. Entenda que eu estou aqui como canal de Deus, canal de bênção para a sua vida, líderes, porque lamentavelmente eu estou aqui pregando para pastor. Este pó cinza, caco que sobrou, pregando para pastores, para padres, onde era para eu estar pregando aqui para pecadores, para pessoas não cristãs, mas por causa das falsas heresias, estou aqui pregando para os senhores. Percebam que nesse último dia Deus está usando as pedras, porque os senhores não querem pregar o evangelho do reino, querem pregar judaísmo do cristianismo. É empresa disfarçada de igrejas. Igrejas grandes aí no São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo aqui na Paraíba.
onde os pastores vendendo lenço ungido, martelo ungido, tijolo ungido, vassoura ungida, campanha de Israel, fogueira santa. Que moral os senhores têm de chamar um presidente ladrão se os senhores fazem da casa de Deus negócio? Se os senhores abrem empresa disfarçada de igrejas? Que moral tem um pastor de chamar o presidente Lula, ou seja lá quem for que estiver no lugar de Lula daqui a uns 4 anos? Que moral um pastor que prega judaísmo, que prega dízimo, como uma certeza de salvação, que prega a salvação em cima do dízimo, está chamando um político de ladrão? Que moral os senhores pastores que pregam judaísmo do cristianismo está criticando os políticos corruptos? Eu não estou exagerando, porque nem todos os pastores são hereges, assim como nem todos os políticos são corruptos. Então os senhores não têm moral nenhuma de estar gritando aí, fazendo carreatas e passeatas, levantando contra as autoridades, onde os senhores era para dar exemplo, e no caso dos senhores, muitos políticos não aceitam Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Não precisa chorar.